Então vamos lá. Eu não sei onde eu deixei o microfone. Então vamos lá. Vou tentar explicar para vocês. Hoje eu vou ficar meio paradinho aqui. Como é que a gente resolve aquele problema? Claro que alguém me perguntou, professor, eu posso fazer os exercícios da outra professora? Claro, deve. Certo? Então, tá pequeno aí, né? Mas a gente aumenta aqui. Como é que eu vou tomar? Pode entrar. Como é que o quê? Na turma da você fazer o exercício. Vai lá e acesse. A gente vai Autorização. entrar. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que ir por conceitos, né? Qual o primeiro conceito que a gente vai precisar ter? Que é mediana. Bom, números aleatórios eu vou explicar depois. Mas uma mediana o que é? Eu tenho lá 4, 6, 8, 10, 28. Qual é a mediana? 8. Por que ela é 8? Porque metade dos números são menores e a outra metade são maiores. Certo? Se eu tiver lá agora 10, 8, 4, 6, 28. Qual é a mediana? Não. Qual é a mediana? 8. Porque metade dos valores são menores. E a outra metade são maiores. Mediana não é o que está no meio do vetor. Não é o elemento do meio. É o elemento cujos valores que eu encontrar do meu vetor são menores e os outros são maiores. E o restante são maiores. Mas ele tem que estar no centro. Ou seja, eu tenho que estar 50% e 50%. Por isso que o número que foi passado foi de 1001. Tanto faz 1001, 101, 11, 91, 383. Tem que ser um número ímpar. Tá? A outra detalhe é que eu vou gerar números que são não repetidos. Então eu preciso saber o que é mediana, saber o que é aleatório, e números não repetidos. Só que vocês estão fazendo no automático. Eu já disse para vocês, saiam do automático. O que é sair do automático? Vamos lá, se eu estou vendo os números é fácil. Agora se eu desconheço esses números, eu tenho lá x0, x1, x2, x3, x4, x5. Qual é a mediana? X2, X3. Oi?
Qual é a mediana aí? Como é que eu vou saber qual é a mediana? Eu tenho que pegar um cara qualquer e dizer assim, que pode ser a mediana. Mas para você ser a mediana, eu tenho que conhecer o conceito. Qual é o conceito? 50% são maiores, 50% são menores do que sobrou. Certo? Então, eu vou olhar. Para você ser mediano, eu tenho que ter 2 menores e 2 maiores. Que são só 4. Certo? Por que 2? Porque 2 é a metade. Certo? Beleza? Então eu vou olhar. Opa! X0 é maior do que X1? Reconhecendo que X de I para todo I, X de I é diferente de X de I mais 1. Certo? Para todo I menor do que 5. Todos os I são diferentes. A câmera não está pegando. Fica. Mas certo? Então, eu tenho que contar quantos menores. Então, se eu tenho que saber quantos, eu tenho que contar. Não? É só pensar. Até 5 mil. No caso, eu teria 2. Entendeu? Tem 26 aí. 6 tempos. Obrigado. Certo? Então, eu vou ter que contar quantos. Mas isso é na ordem crescente? Não está na ordem crescente. Eu não sei. São X quaisquer. Eu não sei. Eu desconheço. São aleatórios. Se são aleatórios, eu não sei quais são. Então, eu estou explicando como é que vocês resolveriam esse problema. Eu estou escrevendo o programa agora? Não. Eu estou tentando entender como é que eu resolvo o problema. Porque depois que eu entendo como resolve o problema, eu implemento a coisa mais fácil. O problema é que vocês querem resolver escrevendo código. O código não resolve o problema. O que resolve o problema é pensar. Tá? Então vamos lá. Então eu tenho que entender o que é a mediana. Então a mediana aqui é 8 e aqui também é 8, que é o mesmo vetor. São os mesmos valores. Por que isso aqui é 8 e isso aqui não é 8? É 8. Tá? 8. Como é que seria a mediana se tivesse incógnito ímpar, assim? Sim. É que aí estão impar, né? Que são 3 menos, 3 mais. Mas se fosse, tipo, ímpar, como é que seria a mediana? Não é um problema. Vê a definição de mediana e vê o problema que você tem para resolver. Eu tenho para resolver este problema. Ok. Então eu vou resolver este problema. É um número ímpar de números. Ponto. Eu não vou escrever 1001 números, mas eu posso escrever 11 números, ou 5 números, ou 3 números, ou 200 números, 201 números. Tanto faz, que vai calcular no computador. Então, não pensa,
mas se fosse outra coisa, não, tem que resolver o que eu tenho para resolver. Certo? A gente tem que ser pragmático. Eu tenho que resolver isso, beleza. Resolvi isso, beleza. Resolvi, acabou. Tá? E tem que resolver. Então, concentra na solução. Vamos lá. Então, eu vou ter lá 3 maiores e 3 menores. E só é mediana quando? Quando eu encontrar metade e metade. Não preciso ordenar. Então eu vou olhar. X0 é maior que X1? Opa, se é, então, maior ou tá maior. Né? Eu vou perguntar, X0 é menor que X1? Conta a maior. Eu vou acrescentar no maior e no menor. Beleza. Bom, então, X1 só pode ser maior ou menor que X0. Ele pode ser outra coisa? Não, ele não pode ser igual. Porque o problema que vocês têm que resolver é um vetor de números diferentes. Então, ele só pode ser maior ou pode ser menor. Então, se o X1 for maior, eu estou considerando que X0 é a minha candidata à mediana. Então, achei. Depois, eu vou comparar o X1 com o X2. Aí eu vou lá. Se X0 for maior do que X2, conta para menor. Se X0 for menor que X2, conta para maior. Depois, vou fazer para X3. Opa! Então, se eu estou repetindo uma coisa, se eu estou repetindo, significa que eu tenho um laço. Estou fazendo a mesma coisa várias vezes. Eu tenho um laço. Então, eu tenho que fazer este laço. Dado um valor, eu vou olhar os outros para ver se um é maior que o outro. E ao final, eu vou lá eu vou ter uma composição, lá no final, tudo bem até aí? Hoje tem até banda. Tudo bem até aí? Então, no final eu vou ter assim, ó. Opa! Para X0, eu vou ter, sei lá, N maiores e N menos, total menos N menores. Certo? Total ali são 7. Não, 6. Menos N mais 1. Menos 1. Se esse cara não for, depois que eu comparei tudo, né? Comparei com X1, X2, X3, X4, X5, X6. No final deste
desta visualização, entendendo que este cara é meu candidato, eu vou ter isso. E como é que eu considero que isso aqui é mediana? Que só é mediana se maiores igual a menores. Então, x0 é mediana. E se não for? Se não, vai para x1. Começa tudo de novo. Ou seja, eu vou fazer, e se não for, vai para x2. E se não for, vai para x3. Ou seja, eu vou ter outra repetição. Então significa que eu vou ter um laço para pegar x0, x1, x2, x3, x4, xn, até quando? Até encontrar a mediana. Eu vou encontrar? Vou. Dependente da ordem que está. Então vou encontrar. Então eu vou ficar fazendo uma repetição. Então isso aqui é um laço. Quando é que acaba o laço? Quando o laço termina quando achou a mediana. Quando achou a mediana porque vai ter a mediana. Eu tenho certeza que vai ter a mediana. Por quê? Porque a entrada de dados já está criticada. Eu já critiquei a entrada de dados. O que é criticar a entrada de dados? Eu sei que são números ímpares, eu sei que não, a quantidade são números ímpares e os números não são repetidos. Ponto. Isso eu sei. Então, a partir desse dado, eu posso calcular, eu posso gerar o meu algoritmo. Por isso que algoritmo, tá, é uma sequência de passos para a resolução de um problema em tempo hábil para um determinado tipo de entrada de dados. Dada uma condição de entrada de dados, o meu algoritmo vai funcionar ou não. Então não é só uma sequência de passos, ele depende da entrada de dados. E aí muita gente está me perguntando, por que não está certo o algoritmo é uma sequência de passos lógicos? Porque não é uma sequência de passos lógicos. Isso é para aluno lá do... como é que é o nome dessas coisa de informática aí que tem, sucesso. Para alunos do sucesso é uma sequência de passos lógicos. Para a gente não. É uma sequência de passos, uma sequência lógica de passos finita para resolver um problema em tempo hábil a partir da entrada de dados. E eu já falei isso de várias vezes, de várias formas. Né? Então, o que eu tenho que considerar? Eu tenho que analisar a entrada de dados. Por isso que quando o Renan pergunta, aí se fosse não sei o quê, aí seria outra solução, que não é o que a gente está olhando. Eu vou olhar para os meus dados, ou para os dados que eu imagino que vão ter, como é que se caracterizam esses dados de entrada, tá? E a partir daí eu vou produzir o que eu quero. Só vai entrar no meu algoritmo, no meu programa, os dados que eu quero criticar. Se entrar dados errados, o problema é de quem? Do algoritmo? Não, é de vocês. É do usuário? Não. É do programador que deixou entrar dado errado. Se entrou dado errado, o problema é do programador. Ele tinha que pensar nisso antes, do desenvolvedor. Certo? Deu para entender a ideia? Perguntas? Não? Fala, Renan. Eu tenho uma dúvida que eu queria saber qual a diferença de laço para recursão, porque eu já tenho uma ideia de
repetição. Eu vou te mostrar agora. Mas nem todo laço é uma recursão. Mas uma recursão pode ser um laço. Ou uma repetição. Não tem diferença. Tem aplicabilidade. Eu posso resolver com recursão ou eu posso resolver com laço. Se eu digo resolva recursivamente, é porque normalmente é uma repetição de coisas, de ações que você está fazendo. Certo? Ah, quando é que para um laço? Quando achou a mediana. E achar a mediana é a solução. É o caso base da recursão. Que vai lá na recursão é o caso base. Ou seja, o que é o caso base? É a condição de parada. Ou meu laço para quando eu achar isso. Pum. A minha recursão para quando eu achar isso. Pum. É a mesma coisa. Só é escrito de forma diferente. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo para a gente. Beleza? Então vamos voltar aqui. Cadê meu cameraman? Deus. Vindo um pouquinho para cá. Fiz no corpo de bait. Pode fazer qualquer um. Tá. Então vamos lá. Então, o que eu estou fazendo nessa primeira parte aqui? Né? Eu estou fazendo isso aqui. Eu pego um valor e verifico o restante. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, como é que passa parâmetro? Bom, isso é uma função. Ah, isso é outra coisa que vocês precisam entender. Tá? Se vocês quebrarem os problemas em partes, vocês podem resolver cada problema no seu lugar. Então, se eu olhar o meu programa principal aqui, o meu programa principal, eu vou ter lá, criei um vetor de tamanho 31, só para fazer teste. Ele podia ser de tamanho 200. Tamanho 3001. Não faz diferença. Certo? Ah, eu já estou definindo aqui. Professor, mas pode usar o define? Pode. Mas deixa eu usar o tamanho. Também vai funcionar igual. Certo? Então, isso aqui é o meu main. Então, eu tenho lá tamanho que é 31. Um vetor de 31 posições. O que tem nesse vetor? Nada. Tem lixo. E o índice começa do zero. Eu só botei o printf lá. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou povoar o meu vetor. Então, eu vou inserir valores aleatórios. Eu preciso ler? Não, não preciso ler. Certo? Eu não estou querendo ler. Eu estou querendo que insira valores aleatórios. Ponto. Tá? Vocês não precisam copiar esse código que eu vou mandar para vocês lá no Telegram. Certo? Então, não quero que leiam o código. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. O código eu vou liberar para vocês. Não vai fazer diferença. Certo? Então, beleza. Primeira coisa. E acabou. Então, aqui eu estou inserindo números aleatórios. Eu estou só exibindo o vetor. Eu criei uma função para exibir o meu vetor. Em vez de só usar o printf. Vai ficar bonitinho. Tá? Aí eu botei assim, ó, agora eu vou ver a mediana. Aí, ó, int
Ele vai procurar o quê? Qual é o índice, qual é o elemento que vai. Eu vou colar uma função procura mediana. Eu passo o vetor, o tamanho dele. Ponto. E no final eu digo, a mediana é tal. Olha como ele executa esse programa. Vou botar só com 10 para ficar mais fácil, tá? Vou botar só 1, vou botar só 7. Só para a gente testar. Tanto faz. Certo? Ele vai funcionar igual. Eu não mexi em nada no vetor, no programa. Ou deveria, né? Então, aqui o programa, né? Só coloquei, ó, vai começar. Aí eu povoei. Tá? Então eu criei esses números aleatórios. Vê que eu não digitei nada. Né? Criei aqui os números aleatórios. Aqui para cima. Agora eu vou ver mediana. O que é que eu vou fazer? Vou começar com a candidata 1, ó, candidata X0. Certo? Aí o que é que eu vou contar? Quantos menores ela tem? 1. Quantos maiores? 4. Então, não é descartado. Pego a outra. 2, 5, 5, 9. Pego o X1. Quantos menores? 2. Quantos maiores? 4. Também não é. Certo? Não pode ser mediano. Pego o próximo valor. X2. 5660. Quantos menores? 3. Quantos maiores? 3. Então, esse cara é a mediana. Então, o programa funciona. E são números aleatórios. Eu posso pegar quaisquer outros números. E o vetor não está ordenado. Então, ele funciona. Certo? Então, meu programa principal, basicamente, tem um, 2, 3, 4 comandos. Pô, professor, você resolveu com 4 linhas? Não, não foi com 4 linhas. Certo? Mas tudo eu coloquei em função. Então vamos lá. Vamos começar com a primeira, que é em série. Porque é a primeira coisa que eu estou chamando. Então vejam, eu chamo uma função, ela vai executar. Quando ela executar, o que ela vai fazer? A próxima linha. Não interessa se a próxima linha é outra função, ou é outra coisa, ou é uma atribuição, ou é um print, não interessa. Ou um return, não interessa. Enquanto não acabar, ele vai chamar a próxima linha. Chamou a próxima linha? Exíguo. Depois, vai chamar a próxima linha. Depois, vai chamar a próxima linha. Depois, vai chamar a próxima linha. Vocês perceberam que este aqui, ó, tem. Faz um favor para mim, um pouquinho de água. Vocês perceberam que esse aqui não tem retorno? Isso aqui é uma função. Isso aqui é um comando. Qual a diferença de comando para função? O comando, ele já está na linguagem. A função você está criando. Certo? Então, isso é uma função. Eu estou passando o valor. Mesmo com o comando, como em C, comando é uma função,
Então, quase tudo em C é função. Tá? Então, com exceção de atribuições, tá? Então, eu criei a função em série. O que eu estou fazendo? Estou passando o tamanho do vetor e o vetor. Quanto tem nesse vetor? Está vazio, está cheio de lixo. Certo? Ok? Então vamos ver a em série. E é na em série que eu vou garantir que esse vetor ele tem um tamanho tal que ele não tem valores iguais. Então vamos ver. Vou apagar aqui. Em série. A em série ela vai inserir números aleatórios. Né? Então, o que são números aleatórios? Então, eu estou lá passando o tamanho e passando o vetor. Só que esse vetor que vai passar, ele tem que voltar. Então, isso aqui é uma passagem. Então, variável por valor, parâmetro de valor, e uma passagem por referência. Esse asterisco aí. Então, vejam que o asterisco em C, ele tem muitos significados, tá? Depende aonde ele está sendo usado. Então, vocês sabem a diferença entre passagem por valor e passagem por referência? Não? Alguém sabe? Então, vou explicar agora. Quando eu passo por valor, o que eu estou fazendo? Obrigado. Na chamada, tá? Eu estou colocando, tem a memória aqui, certo? Então vamos supor que isso aqui seja a memória do teu computador. Deixa eu ver se está pegando aqui. Se estiver pegando ali, não. Está gravando? Tá. Não vai. Então, o que acontece? Lembra que cada variável tem uma memória? Que a variável está associada à memória. Cada variável é um endereço de memória, certo? Então, esses caras também são variáveis. Mas não necessariamente um endereço de memória tem só uma variável colocada nela. Eu posso ter mais de uma variável lá. Então, quando eu falo assim, ó, variável 1 recebe variável 2, isso eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o conteúdo, ou seja, o valor que está em variável 2 e copiando para variável 1. Significa que variável 1, variável 2. Então aqui eu tenho 10, eu peguei e coloquei aqui, ó, 10. Certo? Mas agora eu posso fazer assim, ó, variável 2, eu quero que seja 20. Quanto tem variável 1? 10. Isso é passagem por valor. É uma cópia só. Cópia de valor.
certo? Então, quando eu chamo tamanho, digo que tamanho, vou trocar a variável 2 por tamanho. Tamanho é 7. E quando eu chamo aqui, apesar de ser o mesmo nome, são coisas diferentes. Então, eu estou dizendo que tamanho do insério vai receber tamanho. Certo? Então eu posso mudar à vontade variável 1, não vai fazer diferença nenhuma. Isso é passagem de valor, passagem de parâmetros por valor. O que eu alterar dentro da minha função não vai interferir na chamada. E por referência é diferente. Por referência, eu vou ter variável 1 apontando para 10, e eu posso dizer, ó, eu quero que variável 2 aponte para o mesmo endereço. Isso é por referência de endereço. Tá? Então, significa que se eu mudar aqui para 20, tanto por var2 como por var1, vai mudar os dois. Tanto var2 quanto var1 vai ficar com 20. E eu posso fazer isso para um vetor todo, porque é só memória. Lembra? É só memória. Então, toda vez que eu quiser passar por referência, eu tenho que fazer isso. Botar um asterisco. Se já tiver um asterisco, coloca outra. Tá? Vocês vão ver ponteiros usam asterisco. Por quê? Ponteiros é referência. É um ponteiro para esse endereço de memória. Eu não estou criando outro endereço de memória. Veja, então, o que eu quero dizer a partir de hoje, que não necessariamente toda variável tem um endereço de memória diferente. Ou ele guarda endereços de memória diferentes. Ele pode guardar o mesmo endereço de memória. Eu posso incluir, e lembrando, como isso aqui está em bit, lembra que isso aqui está em bit? Então vai estar aqui, ó, 00100110, sei lá se é 20, não interessa. 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como isso é em bit, eu posso entender que var2 ele é do tipo char e var1 é do tipo int. Só char de 4. E não tem problema nenhum em ser, tá? Porque é um monte de bit. A é bit. 10 também é em bit, em binário. Então, o C te permite ser esquizofrênico, viver várias realidades simultâneas. Para o mesmo cenário, você pode enxergar a mesma coisa em vários, pode chegar coisas diferentes no mesmo cenário. Beleza? Depois vocês têm que assistir essa aula para lembrar disso. Voltando. Então, significa que este asterisco aqui, tá?
está dizendo que o que eu alterar neste vetor, tá? Ele vai ser, o que eu colocar aqui neste vetor, que é uma variável desta função, vai alterar quem chamou. Ok? Então, o vet vai alterar o vetor. Beleza? Pronto. Aí como é que faz para ler um número? Para ler um número é assim, ó. Range. E o sRange, ele serve para gerar uma semente diferente. Porque não existe aleatoriedade, né? Não existe aleatoriedade em computação. Existe só uma simulação de aleatoriedade. Tá? Então, ele vai pegar uma hora aí qualquer, vai pegar desde a hora, então ele vai fazer um cálculo lá, vai dizer, ó, a partir daqui eu vou começar a gerar números aleatórios, a partir de uma semente. Então, se a semente for 5, aí ele começa. O próximo número é 5 vezes 93 dividido por 47. Aí vai dar um número. Aí o próximo número é este número, vezes 5 vezes 43 dividido por 48. Aí o próximo número é 5 vezes não sei quanto, blá, 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 e vai fazendo. Se eu não tiver isso aqui, ó, esse sRange, do jeito que está aqui, tá? Ele vai gerar sempre os mesmos números. Fala, João. Teria como eu gerar uma função boa sorte a partir dessa? Oi? Uma função boa sorte, aquela que organiza essa coisa. Tem, mas não foi pedido no problema. Mas no caso, eu teria construir ela a partir do range para... Não, claro, do range não. Tem como fazer assim, você gera um número aleatório e insere ordenado. Isso dá para fazer. Mas é muito trabalho. Tá? Dá para fazer? Dá para fazer. Mas não é o que estou pedindo. Tá? Vamos voltar para cá. Então, concentre. Então, enquanto esse índice for menor do que o tamanho, eu vou colocar o valor de 1 mais o range de... Aí a divisão, não, o resto, né, por 10 mil. Só para gerar um número entre 1 e 10 mil. Pronto. Esse 1 é porque ele gera entre 0 e 9.999. Aí eu ponho 1. Pronto. Tá? Eu não sei como é que faz isso. Tem na internet. Isso aqui eu tirei da internet. Até aqui, esse pedacinho aqui eu tirei da internet. Tá? Não é meu. Eu tirei da internet. E agora? Agora eu tenho um número que foi gerado. E eu vou verificar se existe este número. Se não existe esse número, eu tenho uma outra função que eu criei que verifica se este número aqui, aux, já está no meu vetor. Se ele já estiver no meu vetor, eu não faço nada. Se ele não estiver, eu simplesmente, né? Se ele já está, o que eu faço? Não faço nada, leio outro número, leio outro número. Se ele não tiver, se ele não existir, eu coloco ele no vetor. Ó, o meu vetor agora vai receber esse número. Certo? E passo para o próximo. Tudo bem até aí? Então, eu tenho a função existe. Acabou a insere. A insere é isso. Né? Leia o número. Se ele não existe, coloco. Se ele não existe, coloco.
Senão eu vou gerar outro número. Vou gerando outros números. Tudo bem até aí? Quando ele terminar, ele vai voltar lá para a linha de baixo. Então, terminou, vai lá para a linha de baixo. Não tem retorno, está aqui, ó. Vai retornar esse vetor bonitinho lá. Veja que eu estou passando a ideia, né? Então, eu tenho um vetor. Vou ver se ele existe. Se não existir, ou seja, se não tiver nenhum número igual, pega o próximo. Pega outro. Coloca outro. Insere outro. Insere outro. Tudo bem? Fala. Eu ainda não entendi a condição de, tipo assim, como fazer, tipo, na hora de fazer o código na quarta-feira, de como fazer com que o número seja diferente do outro, entendeu? Porque tava dando números iguais. Eu não consigo fazer números diferentes. Gerar números diferentes. Não. Olha só, eu não sei. Eu só sei quando eu tenho um número. Como é que eu vou saber se duas coisas são iguais? Verificando. Eu tenho que ter as duas coisas. Como é que você vai saber se esses dois apagadores são iguais? Verificando um com o outro. Mas se você só tiver um, não tem como saber se ele é igual ao outro. Certo? Então, agora, o que tem dentro desse apagador? Abre aqui alguma coisa. O que tem dentro é igual? Não sabe. Né? Então, tem que verificar. Então, eu não sei. Eu tenho que verificar. Se eu não sei, eu tenho que verificar. Como é que eu verifico? Eu vou pegar um a um. Vou verificar se esse auxiliar já existe no vetor. Mas onde é que está? Essa função eu criei. Vou lá ver como é que ela cria. Se ela disser que não existe, aí eu coloco. Aí como é que eu gero números aleatórios? Vou só gerando. Sempre os mesmos? Não. Se eu quiser números diferentes, né? Uma sequência de números diferentes, eu tenho que usar essa função aqui. Antes de tudo. Fala. Não? Tudo bem? Mais alguém? Beleza. Então vejam, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o meu problema em partes. Em vez de botar tudo num lugar só, eu estou fazendo isso. Por quê? Fica mais fácil. Agora eu vou para a função existe, ó. Tá? Vamos ver a função existe. Eu vou verificar em todo o vetor, porque pode ser que tenha lixo. Vou verificar só nos valores que forem inseridos. Eu não preciso verificar em todos os vetores. Tá? Tanto que você olha aqui na insere, olha só, eu estou passando o índice e não o tamanho do vetor. Mas isso é só um detalhe. Tá? Estou passando o vetor, o índice é esse cara aqui, ó, está sendo modificado, tá? E essa variável aux, essa variável aqui, ó, que recebeu o aleatório. Então, quer dizer, eu vou passar o vetor e eu quero que ele vá de 0 até um determinado tamanho, até um determinado índice, e aí vai comparando um a um. Então eu tenho lá, né? Vamos supor que eu tenho um vetor lá, 5, 17, 28, 13, aí eu li
aux igual a 12. O que ele vai fazer? Ele vai lá, opa, é 5? Não. É igual a 17? Não. É igual a 28? Não. É igual a 13? Não. Então não existe. Ele só vai fazer isso. E se eu botar aqui, eu boto então, não existe, eu coloco 12, beleza. Aí depois eu faço de novo, opa, aux igual a 17. Gerei sem querer de novo o mesmo número aleatório. Vou lá, é igual a 5? Não. É igual a 17? É. Opa, então existe. Se existe, eu não posso inserir de novo. Então, ignoro 17, leia a outra. Então, essa função passa o valor e o vetor, e vai me dizer se ela existe ou não. Então vamos lá. Parece a mesma coisa, né? É porque quase tudo que a gente vai lidar com vetor vai ser laço. E eu gosto de usar o while porque o for às vezes atrapalha, né? Então sempre recomendo. Então vamos lá, é a mesma coisa. Eu começo com índice 0. O que eu fiz? Eu copiei e colei, na verdade, e ajustei, tá? Para não ter que ficar digitando a mesma coisa. Então existe. Pode ver, ó, que ela não tem, tá? Ela não tem nenhuma passagem por referência. E olha lá, quando foi lá no vetor, no outro lá eu escrevi assim, ó. E agora aqui eu escrevi assim, ó. Por quê? Porque é assim que é assim. Aqui é uma passagem por valor. Certo? Isso já é problema do compilador da linguagem. Então é assim, vai ser